Olá pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Como andam aí na quarentena? Bem difícil, não é? Bom, difícil ou não, nós vamos continuar com o nosso conteúdo. Já vou indo para ele, fazendo umas mudanças aqui, indo para ele. Isso, liderança, nossa aula de número 8. Só um instante. Esqueci só de colocar aqui nosso cronômetro. Pronto. Vamos falar sobre liderança, dando continuidade a todo aquele processo inicial das habilidades, da inteligência competitiva, da melhoria constante, sempre falando da mesma coisa e acrescentando coisas diferentes. Nas duas últimas aulas, nós falamos do autoconhecimento, fizemos o exercício da análise SWOT pessoal, ouvimos o podcast que nos orientou para uma meta, nos inspirou, na verdade, para gerar aquela meta que vocês já colocaram na vida profissional de vocês até o final do semestre. E hoje vamos dar continuidade falando de liderança, que também é uma das habilidades das soft skills e está junta com a inteligência emocional, a automotivação, o autoconhecimento, a plasticidade cerebral, não é? Temos muitas e a gente entra nessa oitava aula falando de liderança. Depois que vocês tiverem assistido esta aula, eu já vou estar ao vivo para a gente falar sobre o exercício que vocês fizeram, vou fazer uma análise do exercício durante a aula ao vivo e, como de praxe, aprofundar o que nós vamos ver a partir de agora. Então, o capítulo 11 e 12 continua sendo o capítulo da nossa aula porque fala de liderança, não é? Falou e disse, aquela frase que não é só uma frase bonitinha, mas uma frase que nos ajuda a pensar. Tolice é fazer tudo igual e esperar resultados diferentes, frase atribuída ao Albert Einstein. Muito bem-vinda esta frase. Vamos dissecá-la. Fazer tudo igual e esperar resultados diferentes parece uma coisa óbvia, mas é aquele óbvio que a gente precisa dizer para as pessoas. Tem que mudar. Mudar a forma de pensar. Lembra também da mentalidade do mindset fixo, do mindset de crescimento? Temos que fazer a nossa mentalidade caminhar para o mindset de crescimento, sair do fixo para o crescimento, uma forma nova de pensar, ler novos livros, fazer novos cursos, enfim, se eu não mudo o meu posicionamento profissional, se eu não mudo a forma que eu estou construindo a minha carreira, como é que eu vou esperar um resultado diferente? Não é verdade? Se eu não tenho aquela habilidade e eu bato o pé e acho que eu não preciso daquela habilidade, vai chegar um momento em que, quando a habilidade for cobrada, e se for uma soft skill, com certeza vai ser cobrada, eu vou ficar olhando para o tempo, porque eu não vou ter nada a oferecer ao mercado profissional. Então, vamos mudar várias coisas ao redor da gente, até mudar de emprego, de empresa, para que nós possamos obter resultados diferentes e diferentes para melhor, é claro. Na nossa aula gravada de hoje, 31 de março, o último dia do mês de março, nós vamos ver liderança, óbvio, alguns conceitos sobre esta habilidade, alguns modelos, inteligência emocional e também um exercício preparado para vocês. Também daqui a pouco nós vamos ter a aula ao vivo. Eu já adiantei, não é? Eu vou eu vou ver os e-mails que vocês me enviaram sobre liderança e os apontamentos que foram feitos, que eu pedi que fossem feitos ao longo da semana sobre os capítulos 11 e 12 do nosso livro que é o Comportamento Organizacional, que está em PDF com vocês, e fazer um aprofundamento respondendo as questões, os comentários sobre esta aula gravada. Então, ao longo da aula, vá fazendo seus apontamentos, vá anotando questões que você gostaria que eu respondesse, para que isso aconteça na nossa aula ao vivo, que vai acontecer daqui a alguns minutos, não é?
Lembrando, no ambiente virtual de aprendizagem da Uniateneu, você vai encontrar isto que você está vendo na tela. O link da aula gravada, o link da aula ao vivo, posteriormente eu coloco, não é? O link da aula ao vivo, PDF de slides, estes mesmos slides que você está vendo. Lembrando que lá tem um chat e eu vou ficar atendendo no chat. Quando eu não estiver na aula ao vivo, estarei no chat. Por exemplo, nesse momento que você assiste a aula ao vivo, neste momento que você assiste essa aula gravada, eu estou lá no chat. Materiais de leitura, tem um material de leitura que eu postei para complementar, eu vou comentar durante a aula sobre este material. Um exercício, que eu já falei que tem um exercício, né, no finalzinho destes PDFs. E uma leitura extra, que está lá também postada no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, Fórum Semana 2. Semana passada era Fórum Semana 1, esta Fórum Semana 2. Lembrando também uma coisa super, hiper importante, o AVA é o nosso ambiente oficial. A gente usa o YouTube para postar aulas, a gente usa o Facebook para fazer lives ao vivo, mas o nosso ambiente oficial é este aqui. Então, eu peço a vocês que deem sempre uma olhada no AVA. Se estiver faltando algum desses elementos, algum desses materiais, por favor, entre em contato comigo através do WhatsApp, que é mais rápido, para que eu vá lá e conserte a lacuna, né? Preencha a lacuna com o material que esteja faltando. Tá bom? Vamos trabalhar em conjunto para que tudo caminhe bem. Notícia do dia, como sempre também, eu trago uma notícia do dia, eu trago uma matéria, geralmente uma matéria do mundo da imprensa que fala sobre a realidade daquilo que está acontecendo neste momento. Podemos ir lá, lembrando que quando você encontra essa mãozinha aqui com o dedinho, significa que você tem que clicar na imagem e aí você vai ser direcionado para o site, blog, portal, enfim, para o conteúdo extra que eu coloquei lá para você. Então, vou sair daqui e nós vamos entrar na notícia do dia. Ok? Vocês estão vendo aí o site da revista Exame Eletrônica. Vamos lá. O que nós temos aqui? Mesmo após a crise, coronavírus vai mudar dinâmicas do trabalho. Então está bem focado na nossa realidade atual, de hoje mesmo, não é? Sobre o mercado de trabalho, carreira e o coronavírus. Eu convido você a fazer uma leitura completa deste material, desta matéria, desta notícia. É muito interessante e super relevante para a nossa realidade de hoje. Então, eu vou ser bem preciso, vou diretamente às partes da matéria para comentar logo em seguida, ok? O isolamento social, isso aqui que eu estou lendo, o isolamento social vai provocar a criação de novos hábitos, já está fazendo isso, e comportamentos no universo corporativo, com revisão das reais necessidades de se manter processos e estruturas, o que literalmente já está mudando e depois que passar essa pandemia, com a graça de Deus vai passar em breve, o que vai restar da forma tradicional de fazer gestão, da forma tradicional da gente gerenciar a nossa carreira, da gente ter um posicionamento profissional, não é? O que vai restar? Vamos lá, tem algo que eu gostaria de compartilhar de forma mais profunda. De forma mais profunda é esta partezinha aqui. Repito, leiam a matéria inteira, que é super interessante, rapidinho você consegue ler, porque tem a ver também com a nossa aula. Obviamente, tudo que eu trago tem a ver com a aula de hoje, tem a ver com o contexto em que nós estamos vivendo em termos de posicionamento profissional. O mundo vai ser diferente depois do coronavírus e algumas coisas estão claras. Lidar com a imprevisibilidade exige a queda do sistema de comando e controle. O que é esse sistema de comando e controle? Vou comentar em breve. Diz Pedro Englert, presidente da Escola de Negócios Startse. Ele se refere ao modelo de gestão vigente, em grande parte, das empresas tradicionais, no qual as decisões são concentradas na alta liderança.
que define as estratégias e controla os funcionários. Para Englert, o sistema funciona quando há previsibilidade no mercado, mas perde o sentido em um contexto instável, no nosso caso aqui, e com clientes e consumidores cada vez mais poderosos. E aí ele cita, finalmente, para a gente encerrar, um time que veja tudo o que está acontecendo e que entenda os desafios e objetivos da empresa, tem mais capacidade de reagir às dificuldades que se apresentam. Ora, voltando lá, né? Leio a matéria inteira, mas agora a gente vai voltar para de novo ver a nossa aula. Vamos lá. O que então a notícia do dia está falando? Bom, está falando de modelos de gestão, mas não só disso, está falando de modelos de liderança, não é? Modelos de gestão, o comando e controle que ele cita, é a empresa tradicional que precisa de alguém pré-figurada como chefe, precisa de alguém para dizer o que o colaborador precisa fazer. Isso é o clássico, não é, da gestão. Alguém na figura de chefe para dizer você tem que fazer tal coisa até determinado período, tem que entregar este relatório, tem que entregar este produto, tem que entregar este serviço, tem que fazer isso até determinada data. Precisa de alguém para dizer isso. Precisa de alguém também para controlar o tempo do colaborador. Em tantos tempos você tem que fazer isso, você tem que chegar em determinado horário, sair no determinado horário, almoçar em determinado horário. Então, uma figura que é geralmente a figura do chefe, que está ali para dizer o que os colaboradores devem fazer e no tempo em que ele deve fazer tudo isso. Gerenciar o tempo de todos os colaboradores. Esta é a empresa tradicional. E é exatamente isto que está entrando em choque com a atual realidade causada pela pandemia. Ou seja, se eu mando a pessoa para trabalhar em casa, o home office, você está trabalhando em home office, então sua empresa deve estar criando soluções ou criando respostas para esse dilema. E agora? Eu não posso ter um chefe na casa de cada funcionário, de cada colaborador. E como fica? Já que eu nunca treinei esse colaborador para se autogerenciar, como vai ficar agora? Entendem? O grande dilema das empresas tradicionais. E aí eu pergunto para a sua empresa, por que você não treinou o colaborador na liderança? E aí tem um outro lado da balança, a liderança de equipe e a autoliderança. Se eu tenho um líder, ou seja, alguém que inspira confiança nos colaboradores e os colaboradores seguem este líder, fica mais fácil do colaborador na sua casa produzir tanto quanto ou mais do que ele produzia dentro do ambiente da empresa. Por quê? Porque o líder, dentre várias coisas que a gente vai discutir aqui, ele ensina a cultura da empresa para o liderado. E o liderado, aprendendo a cultura da empresa, ele leva essa cultura para dentro de casa. E aí ele pode trabalhar dessa forma, dentro de casa, fora do ambiente da empresa. E ainda mais, o líder também ensina a autoliderança para as pessoas. Primeiro, o líder ele tem a autoliderança e automaticamente ele passa essa autoliderança para os seus liderados. Este liderado, entrando numa situação como essa de pandemia e tendo que trabalhar em casa, o liderado já assumiu a cultura da empresa através do seu líder. O liderado já assumiu a autoliderança dele, ou seja, não precisa ter ninguém para controlar o tempo dele, não precisa ter ninguém para dizer que ele tem que entregar, porque ele sabe que ele tem que entregar o serviço, o trabalho, o relatório, o memorando, a planilha. Independente se ele faz isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se ele cumprir o prazo, isso é o que importa para a empresa. Então as empresas mais tradicionais entram em conflito com essa atual realidade. As empresas mais modernas, vamos chamar as startups, elas já têm essa cultura no seu próprio DNA, que é exatamente isso que a gente vai ver em seguida. E aí eu deixo algumas provocações. Como é o modelo de gestão da sua empresa?
tradicional, comando e controle, ou esse onde o trabalhador, o colaborador, tem liberdade. Há chances de mudança? Você acha que a sua empresa pode mudar ou não a respeito disso? Você estaria pronto para essa mudança? Porque também tem esse viés. Se a empresa não está preparada, como o colaborador poderia estar preparado? Será que você em casa conseguiria fazer um gerenciamento do seu tempo? Você faria uma autoliderança do seu trabalho, da sua carreira em casa, sem ter alguém para dizer faça isso, faça aquilo, entregue aquilo? Grande pergunta. Responda para si. Se você quiser, comente na aula. E eu convido você a comentar isso na aula ao vivo daqui a pouco. Então, o que a gente está vendo? Empresas tradicionais com grande conflito diante do trabalho home office, causado pela pandemia, e as startups que estão navegando nesse sentido, estão navegando com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque o home office, a autoliderança, a liderança de equipes, a figura do líder real de comportamento, não o líder de crachá, o líder de comportamento, isso já está presente no DNA dessas startups. E aí, de novo, para reforçar o presencial e o home office, modelos de trabalho que hoje estão na crista da onda. Todo mundo está discutindo isso, não é? Inclusive nós. E a liderança, enfim, a liderança dentro do contexto do nosso livro tem uma definição entre a página 258 e 259, que é a capacidade de influenciar um grupo para alcançar metas. Uma boa definição. Eu estudo liderança já há algum tempo, exatamente para ensinar, tanto na própria faculdade quanto fora, nas minhas mentorias, nos meus trabalhos extra-faculdade. E eu gostei, achei uma boa definição curta e bem precisa, a capacidade de influenciar um grupo. Mas aí poderia ser influenciar uma única pessoa também, não é? Por exemplo, o pai que tenta influenciar o filho, ou a mãe que tenta influenciar o filho, o professor que tenta influenciar o aluno, o mentor que tenta influenciar o seu mentorado, que é um trabalho que eu exerço, a mentoria, mas está muito bem definido, gostei. E dentro desse perfil da liderança, no próprio livro, nós encontramos quais seriam os perfis que o livro apresenta para a figura do líder. É aquele que desafia o status quo. Status quo é aquilo que está vigente, é o tradicional, então chega alguém e muda. Visões de futuro, tem visão de futuro. Existem muitos líderes, muitas figuras chamadas de líderes, que foram contratadas aí nos anos 90, principalmente por grandes corporações, para reerguer essas corporações. A grande figura mais lembrada é o próprio Steve Jobs. Mas não só, e se você for analisar friamente o comportamento de Steve Jobs, era mais para chefe do que para líder. Mas é uma figura que está linkada automaticamente quando todo mundo pensa em liderança, mas liderança daquilo que traz resultados. O líder que traz resultados, vamos chamar assim. Eu prefiro colocar o líder com aspas. Não é? O Steve Jobs tinha mais uma figura de chefe, mas ele é sempre ligado com essa imagem do grande líder. Visões de futuro, ele desafiou o status quo, talvez é aí que entraria a figura do Steve Jobs e de outros, Lee Iacocca, um outro grande nome insensado no mundo dos negócios, que pegou a Chrysler, aquela montadora, quase na beira da falência, e transformou a Chrysler num grande case de sucesso, e tantos outros. Visões de futuro, inspiradores, então, de novo, não é? Esses caras inspiram, Lee Iacocca, Steve Jobs e tantos outros, o José Paulo Lemann aqui do Brasil, o Jeff Bezos da Amazon. Esses caras inspiram, não é? Às vezes eles têm comportamento de chefe, não de líder, mas vamos lá. Eles desafiam o futuro, aliás, desafiam o status quo, têm visão de futuro, são inspiradores e têm alguns traços que o livro aponta esses traços. Ambição e energia, desejo de liderar, honestidade, integridade, autoconfiança e alguns outros 2 ou 3 itens aí de traços de liderança. Até aí está tranquilo, tudo bem. É só importante lembrar que não se trata somente disso. A liderança, por exemplo, tem a questão do serviço, de servir ao próximo.
Mas isso é um contexto que a gente vai desenvolvendo nesta aula e provavelmente nas outras aulas também. Vamos ver um pouco. Quando se fala de comparar chefe com líder, é sempre muito engraçado as artes, os desenhos que as pessoas fazem por aí. Esse aí é um clássico, não é? Todo mundo já compartilhou isso, mas é bem legal, eu acho muito engraçado. O chefe, e aí tem a figura do Hitler, né? Coloca até o bigodinho do Hitler para se vingar dos chefes, né? Se você é chefe, me desculpe, não sou eu, mas o que é muito engraçado é. Então o chefe manda, diz eu, pronome que ele usa eu, diz vá, ou seja, ele manda mesmo fazer, procura sempre o culpado quando a coisa não dá errada, quando a coisa dá errada, né? Quando a coisa não dá certo, dá errado, é aquele cara fiscalizador que fica de olho no relógio, no tempo, por exemplo, e desmoraliza a equipe, grita, alguns são conhecidos por falar alto, gritar e tal, enfim, só coisas negativas. Do outro lado, a figura do líder, você vê que o líder aí já é um senhor, é meio carequinha, né, e tal, ou seja, tem experiência acumulada, não é? Então o líder orienta, ele não manda, ele orienta, ele diz nós, o pronome que ele usa o nós, é o pronome pessoal no plural e não o eu, diz vamos, ou seja, porque ele está no mesmo barco, ele não está sozinho, ele acompanha, não procura culpado. Quando acontece alguma coisa, ele está ali sempre do lado para tentar já resolver algum problema que possa desencadear no problema maior, ele já resolve quando o problema é pequeno, ainda é inicial. Confia e gera confiança nas pessoas, confia no colaborador, porque o colaborador é uma, entre aspas, cria dele, então ele sabe do potencial do colaborador, não é? E assume a responsabilidade quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. Mas quando as coisas dão certo, ele divide essa responsabilidade positiva com todos, não é? A premiação é de todos. Quando a coisa dá errado, o líder, a tendência dele é exatamente assumir. Não. Se deu errado com a minha equipe, se a minha equipe não alcançou, o culpado sou eu, porque eu sou o líder deles. Bem diferente, não é? E também tem essa figura que eu achei muito engraçada. E é mesmo a cara da questão do chefe. Do lado direito você vê, aliás, do lado esquerdo você vê o chefe, né? Em cima do carrinho e dizendo suba, 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 e os liderados, coitados, carregando o carrinho e o chefe. Do lado direito você já vê a figura do chefe que está na frente de todos, ou seja, se levar a primeira pancada é ele que leva, e está ajudando. Presta atenção que ele está com a mãozinha aí segurando a cordinha do business, do negócio, junto com todos os colaboradores. Muito interessante isso aí para a gente refletir através de imagens. Existem os níveis de confiança que o nosso livro aponta. Aliás, muito bom esses 2 capítulos do livro. Nível de intimidação, conhecimento e identificação. Ou seja, o livro aponta que através desses 3 níveis eu tenho como fazer um briefing, ou seja, eu tenho como fazer uma figura, um desenho do líder ou do chefe. Vamos lá. Intimidação. Nas empresas mais tradicionais, o gestor, e aí eu coloco entre parênteses o chefe, comanda e controla através da intimidação. Se você não fizer tal coisa, será demitido, levará a suspensão, etc, etc. Não é? Às vezes é claro que mesmo o líder, com todas as características positivas do líder, todas as virtudes positivas do líder, que são 2 virtudes iniciais que eu sempre repito, sempre vou repetir, que é a magnanimidade e a humildade. A humildade todo mundo sabe, é andar na verdade, ou seja, tudo aquilo que o líder pode fazer, que ele tem competência de fazer, ele faz, sabendo que ele pode contar com as outras pessoas, com o conhecimento das outras pessoas. Ele não sabe tudo. Humildade. Ele tem vários tesouros, várias virtudes, mas ele sabe que não tem todas e ele precisa contar com as virtudes, as qualificações, os conhecimentos dos outros colaboradores. E a magnanimidade, que é aquele que se doa. Magnanimidade é alma grande, aquele que se doa, que sabe que ele tem que fazer com que as outras pessoas cresçam tanto quanto ele. Então essas 2 características, perfeito. Mesmo um líder com estas e outras tantas virtudes, às vezes ele tem que usar da intimidação. Por quê? Porque dentro de um grupo eu posso ter 90% de liderados que me acompanham na liderança.
me seguem, sem eu precisar intimidar. Mas existe um ou outro que pode ser que inicialmente tenha que ser intimidado. Olha, todas as chances já foram dadas, se você não fizer, tá fora. Muito simples e muito comum numa equipe disso acontecer, não é? Comando e controle, intimidação. Vem o outro nível, nível de conhecimento. Você vai reparando que a gente começa do nível mais baixo para o nível mais alto, do nível pior ao nível melhor. Então, no meio do caminho eu tenho conhecimento, nível de confiança na base do conhecimento. O gestor se mostra de forma transparente na hierarquia. O que é isso? Eu me mostro transparente, as pessoas sabem do meu potencial, sabem da minha experiência, do meu comprometimento com a equipe, sabe dos meus conhecimentos a respeito daquele trabalho e aí, então, automaticamente os liderados me seguem, me respeitam, sabem que eu posso agregar com um tempo de casa, de profissão, de conhecimento, de estudo que eu tenho sobre o assunto que a nossa equipe trata todo santo dia. Então, qual é o segredo? Se deixar ver, ser transparente, as pessoas conhecerem você, líder, até os seus pontos negativos também. Quanto mais transparente, mais eu adquiro a confiança dos meus liderados através desse nível de conhecimento. E existe um nível mais elevado, mais perfeito, que é o da identificação. Ou seja, é o desenvolvimento da lealdade. As pessoas são leais ao líder. Se precisar trabalhar de domingo, a lealdade vai inflar nesse momento. Se precisar passar do horário, a lealdade não vai ter intimidação, mas sim lealdade. É o lado mais emocional que eu, como líder, tenho que ir construindo também diante dos meus liderados, claro, com parcimônia, com sabedoria, não é? Com sabedoria. Seguir é o verdadeiro seguir o líder, não é? Seguir o gestor, seguir o líder. Todo mundo ali tem uma identificação com ele, tem um relacionamento emocional, sabe que os liderados não estarão sozinhos em momento algum. Se der algum problema, é o líder que vai assumir a frente daquilo, vai levar a primeira pancada e não os liderados, como a gente viu na questão do chefe. Ok? Então, 3 níveis de confiança que você pode aprofundar. Com certeza você já aprofundou, não é, na leitura semanal das páginas 278 e 279. Dentro do contexto, a gente encontra lá inteligência emocional, uma das mais bonitas habilidades, uma das mais interessantes soft skills, ricas de conhecimento. Rica de conhecimento, a inteligência emocional. Dá para a gente estudar tempos e tempos. Existem toneladas de materiais, livros, podcasts, vídeos falando sobre a inteligência emocional e ela está totalmente ligada como uma base mesmo da liderança. Todo líder tem que ter inteligência emocional e aí o livro também aponta 5 componentes da inteligência emocional, todos relacionados consigo próprio. Claro. Componente número 1, a autoconsciência, de você ter mesmo deixar mesmo a ficha cair, ter a autoconsciência sobre tudo que está acontecendo ao seu redor. Mercado, a sua empresa, os colaboradores, até a vida própria do pessoal dos colaboradores que influencia o lado emocional da gestão da empresa. Então, ter a autoconsciência sobre todos esses aspectos que estão vinculados a você que é o líder. Autogerenciamento é o autoconhecimento. Não é? Os dois aí estão ligados ao autoconhecimento que a gente já vem treinando, já vem trabalhando nas 2 aulas anteriores. O autoconhecimento que tem a ver com o autogerenciamento do tempo, o autogerenciamento da sua própria carreira. Perfeito? Como você se encaixa neste turbilhão de acontecimentos diante da pandemia? Boa pergunta, não é? Como você se encaixa? Como você, como líder, se for o caso, se encaixa nisso? E se não for o caso, se você for um liderado, mesmo assim, você tem a autoliderança, que a gente pode falar daqui a pouco. Automotivação, acreditar que
Tudo aquilo que você faz é importante para alguém ou para muitas pessoas, é importante para a empresa, é importante para o seu colega, é importante para o conjunto da equipe, a automotivação, a empatia de você se interessar pelo outro, se interessar pelas emoções do outro, emoções estas que podem ser de alegria ou de tristeza, não é? O líder tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, até sofrer com o outro. E as habilidades sociais também fazem parte destes componentes da inteligência emocional. E eu coloquei como exemplo aí, para não ficar perdido, habilidades sociais. Habilidades sociais está muito vago, mas, por exemplo, a comunicação, a negociação, saber ouvir, são habilidades muito requisitadas, habilidades sociais. Ok? Tudo isso junto perfaz uma característica super interessante para um líder, que é ter a inteligência emocional. Líder desenvolve líderes. Isso é fato. Você quer saber se uma pessoa é líder? Tem a característica de líder? É aquela pessoa que ensina o outro. O chefe, de novo falando do pobre do chefe, né? O chefe tem aquela característica de guardar para si o conhecimento, guardar para si a chave da sala, a senha, enfim, tudo é o chefe. Sem o chefe, nada funciona, porque ele quer ser a figura principal da história. E o líder não. O líder delega, ensina as pessoas para depois delegar. Então, o que mais que o líder deve ensinar? Desenvolver pequenos líderes, vamos chamar assim, que posteriormente serão grandes líderes. O autoconhecimento ajuda a desenvolver nas pessoas o autoconhecimento. Então, se você é líder e está participando das nossas aulas, você já deve ter adquirido alguns conteúdos super interessantes durante as nossas aulas que você pode transformar em conteúdo para ensinar os seus liderados, caso você seja um líder. Se você é um liderado, faça da mesma forma, ensine os seus colegas sobre o autoconhecimento, sobre a análise SWOT pessoal. Ter metas também, nós estamos treinando isso nas nossas duas aulas, principalmente. Qual é a sua meta? Sua meta é aquela que a análise SWOT que você fez te apontou. Qual é a tua fraqueza? Tua fraqueza é a habilidade da comunicação? Vai desenvolver. Então a meta é desenvolver a habilidade de comunicação ou iniciar isso durante as nossas aulas até o final do semestre. Pensamento positivo e real. O que eu chamo de pensamento positivo e real? Não é só ficar imaginando que tudo vai dar certo. Você pensa, as coisas vão dar certo por causa disso, disso. Pensamento ligado a fatos, fatos reais, a fazer o estudo daquilo que vai e que tem todas as possibilidades de acontecer ou não. Como é que você faz esse estudo? Lembra da inteligência competitiva? Ficando por dentro de dados, informações e conhecimentos para tomar o seu caminho. Tomar rédeas daquilo que você tem que controlar, tomar as decisões. A automotivação, saber que as coisas são importantes também para outras pessoas, aquilo que você faz, em que aquilo que você faz é importante para alguém. Você já parou para pensar nisso? O que você faz? Você aperta o parafuso. Esse parafuso, se não for bem apertado, o que vai acontecer na frente? Será que pessoas vão se acidentar? Será que a produção vai diminuir ou vai atrasar porque você deixou de apertar o simples parafuso? Comece a pensar, qual é o resultado do meu trabalho para as outras pessoas? Aí eu coloquei como exemplo o ser útil, é o ágape. Já ouviu falar nisso? O ágape é um termo relacionado ao amor. O amor, mas não é o amor sentimental, o amor Romeu e Julieta, o amor dos filmes e novelas. Não, isso é sentimento. O que eu falo, o que os gregos falavam, o que a cultura cristã fala, é do amor de você se doar para o próximo, as pessoas, os seus colaboradores, o seu cliente. Se doar. Se doar é o quê? É você cada vez mais fazer o melhor. Cada vez mais você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, você vai adquirindo novas habilidades, não para tê-las simplesmente, mas para usá-las em benefício do próximo.
do outro. O próximo pode ser o cliente, o próximo pode ser o aluno, o próximo pode ser a equipe, o próximo pode ser quem você quiser. Desde os teus familiares, os teus amigos, até as pessoas que você não conhece, mas que vão se beneficiar. Isso é ter a capacidade de se automotivar. Automotivar para estudar, para ler, para se sacrificar. Pensa sobre isso e comenta na nossa aula. E a autocrítica, super importante de você sempre fazer a autocrítica e ter a capacidade de ouvir feedbacks, de ouvir críticas construtivas, é claro, para que você conquiste a melhora, o autoconhecimento, conquiste a melhorar sempre, 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 sempre. Ciclo PDCA que vocês aprenderam, não é? O autoconhecimento leva a esse constante aperfeiçoamento. Liderança online é outra forma de liderança que consta no nosso livro, nas páginas 291 e 292, e é super importante no contexto em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade mediatizada pela internet, principalmente, e basicamente você tem que tomar cuidado com 3 elementos, que é o conteúdo, aquilo que você escreve, aquilo que você posta, seja imagem, seja texto, como eu falei, de escrever, seja uma fotografia, como você posta, ou seja, a forma que você posta. O teu texto tem muitos erros, tem palavrões. Será que isso não prejudica a tua imagem de liderança? Imagina, você é um líder, o teu colaborador tem acesso à tua página no Facebook, Instagram, LinkedIn, e ele vê quem talvez seja realmente o líder dele. Talvez o líder dele na empresa seja um e lá seja outro. Aí o liderado vai pensar, quem é quem? Então tem que tomar cuidado, tanto no conteúdo quanto na forma. E o compartilhamento, aquilo que você compartilha, inclusive ideias, inclusive conceitos e preconceitos. Tomar cuidado com isso, porque um líder, muitas vezes ele é líder de homens, de mulheres, de negros, enfim, de pessoas com várias características que podem sofrer algum tipo de abalo diante da imagem online do seu líder. E aí, isso vai prejudicar lá na empresa a liderança que você tem em relação ao liderado. Perfeito? Por último, eu deixo um desafio, um exercício, desafio para a nossa próxima aula do dia 7 de abril, aula de número 9. É bem simples. Aí do lado você também está vendo a mãozinha, de novo, não é a mãozinha, clicando nessa figura, que é o que você vai fazer no nosso PDF. Sempre no PDF. Você clica, você vai ser levado para um ambiente virtual, que no caso aí vai ser o site do Resumo Cast. Eu já comentei com vocês, o Resumo Cast é um site de podcasts de resumo de livros. Então, é o episódio número 12, você já vai ser direcionado ao episódio número 12, e aí você vai escutar esse podcast quantas vezes, de qualquer forma que você quiser. Escuta uma parte, depois escuta a outra. Você pode fazer do jeito que você quiser durante a semana. Vai fazer anotações, apontamentos, de quê? De insights. Este podcast específico fala de inteligência emocional, que a gente acabou de comentar, que é como que um alicerce para a construção da liderança. Então lá você vai escutar profissionais, resumo de livro, falando da inteligência emocional. Ele fala exatamente do Daniel Goleman, que é o cara mais a sumidade quando o assunto é inteligência emocional. Você vai escutar e aí vai abraçar esse desafio, que é o quê? Escolha o insight. Insights são as ideias que o podcast vai lançar. Vai lançar várias ideias sobre inteligência. Como conquistar, qual é a inteligência emocional, mais relevante, menos relevante. Enfim, ele vai falar de várias coisas, são os insights, não é? São as ideias que ele vai lançando. Então você vai escutar várias ideias, escolha o insight de desenvolvimento mais inspirador escutado por você e a relação prática desse insight com a sua vida profissional. O Daniel Goleman, através do podcast, eu fiquei sabendo que ele fala que inteligência emocional é isso. Isso também faz parte da minha empresa? Não faz. Faz parte da minha vida profissional? Não faz. É algo super interessante que eu gostaria de ter.
gostaria de desenvolver, porque se eu desenvolvesse, sacou aí? Você vai pegar basta um insight e vai tentar enxergar aquele insight acontecendo na sua vida, ok? Se não está ligado à sua vida, como você pode desenvolver? Aí eu coloco, é possível desenvolver? Como? Ok? Então, construa isso, pode colocar no Word, me mandar, coloca direitinho lá o exercício sobre o que é e manda para mim, que na próxima aula eu faço os comentários como eu venho fazendo, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse conteúdo não vai parar, vai acontecer outras vezes. E a gente se encontra daqui a pouco na aula ao vivo. Tchau!